Meu nome é Isabela. Tenho 47 anos e a vida me ensinou a ser forte muito cedo. Cresci sem a presença de pais e a necessidade de me virar sozinha me moldou. Essa solidão, no entanto, nunca me impediu de me conectar profundamente com as pessoas. Sou uma cuidadora de idosos, uma profissão que me sustenta e, ao mesmo tempo, me permite tocar a vida de outras almas. É um ofício que vai além de dar remédios e preparar refeições. É sobre estar presente, oferecer um ouvido amigo e, muitas vezes, um ombro para chorar. Trabalho na casa de um senhor chamado Manuel, um homem que beira os 60 anos. Ele é um arquiteto renomado, com uma vida cheia de histórias e projetos que transformaram a paisagem de São Paulo. A casa dele, no bairro de Morumbi, é uma obra de arte por si só, com grandes janelas que se abrem para um jardim de inverno, cheio de orquídeas raras e plantas tropicais. É nesse espaço que a maioria das nossas manhãs acontece, banhadas por uma luz suave que entra pelas claraboias. Nos primeiros dias, nossa relação era estritamente profissional. Eu chegava, o ajudava com os remédios, preparava seu café da manhã. Sempre uma torrada crocante e um café forte, e o acompanhava em suas caminhadas curtas pelo jardim. A quietude da casa e a aura de nostalgia que preenchiam cada canto me intrigavam. Manuel, com seu olhar calmo e profundo, parecia carregar o peso de um mundo inteiro em seus olhos. Com o tempo, a barreira profissional começou a se desintegrar. Ele não falava muito sobre seu passado, mas suas mãos, calejadas pelo trabalho, pareciam contar uma história própria. Ele tinha uma predileção por tecidos finos, e seu guarda-roupa era uma coleção de camisas de seda e linho, que eu me encarregava de passar e organizar. Admito que a textura desses tecidos e a fragrância suave que exalavam me fascinavam. Eu me pegava, às vezes, passando a mão sobre as camisas, imaginando as histórias que elas guardavam. Ele, por sua vez, notava os detalhes em mim. Em uma tarde chuvosa, ele me encontrou no jardim de inverno, regando uma orquídea. Eu usava um vestido simples, de algodão, com um cinto de couro que acentuava a cintura. Ele se aproximou, e o barulho da chuva contra o vidro preencheu o silêncio. Isabela, ele disse, sua voz rouca e baixa, você tem mãos de artista. Elas cuidam das flores com a mesma delicadeza que cuidam de mim. Suas palavras me atingiram em cheio, e um calor subiu ao meu rosto. Senti-me vista pela primeira vez em muito tempo. Começamos a passar mais tempo juntos no jardim de inverno. Eu me sentava em uma poltrona de vime, enquanto ele se acomodava em sua cadeira de balanço. Ele me contava sobre seus projetos, sobre as paisagens que havia moldado, e eu o escutava hipnotizada. A cada história me sentia mais próxima dele, como se estivéssemos construindo um universo só nosso. A conexão entre nós era um fio invisível, mas palpável. Uma noite a chuva caía forte, e a cidade parecia ter se recolhido em si mesma. Estávamos na sala de estar, a lareira acesa, aquecendo o ambiente. A luz bruxuleante das chamas pintava sombras dançantes nas paredes. O silêncio, antes confortável, agora carregava uma tensão sutil. Ele falava sobre um projeto de sua juventude, um teatro que ele nunca chegou a construir. Havia uma paixão em sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Eu olhava fascinada, e ele olhava para mim, com um brilho nos olhos que parecia desvendar minha alma. As palavras se esgotaram. O único som era o da chuva e o estalar da lenha. Nossos olhos se encontraram, e nesse instante, o tempo parou. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo ecoando em meus ouvidos. A proximidade entre nós se tornou um rio lento que fluía sem pressa. Ele se levantou, e a simples ação de se mover parecia um balé. Ele caminhou até a janela, observando a chuva, e eu me levantei para ficar ao seu lado. A distância entre nossos corpos era mínima, mas a eletricidade era inegável. Ele se virou para mim, e a luz do fogo da lareira iluminou seu rosto. Você sabe, Isabela, ele sussurrou, sua voz mal audível, não se trata apenas de construir prédios ou moldar paisagens. A verdadeira arte está em tocar o coração de outra pessoa. Suas palavras eram uma melodia. Ele estendeu a mão e hesitou, mas eu a segurei. A textura de sua pele era áspera e macia ao mesmo tempo, uma pele que tinha visto e tocado muito. O toque era um convite silencioso, e eu aceitei. Ele deslizou o polegar sobre a minha mão, e um arrepio subiu por meu braço. Não havia pressa, apenas a certeza de que algo novo estava nascendo.
Ele me olhou nos olhos, e eu vi um misto de carinho, gratidão e algo mais, algo que eu ainda não conseguia decifrar. O momento se prolongou, suspenso no ar. Minhas pernas estavam fracas e meu corpo, antes tenso, relaxou em sua presença. Esse contato, esse gesto singelo, foi a semente de algo muito maior. O toque de Manuel não foi um gesto de atrevimento, mas um de reverência. O calor de sua mão em minha pele se espalhou como brasa, subindo por meu braço até o coração. Era a promessa de algo que eu, em minha vida solitária, havia esquecido, a possibilidade de me sentir verdadeiramente viva. Naquela noite, a lareira não era a única coisa que queimava. Nossas almas se comunicavam num idioma que prescindia de palavras. O dia seguinte amanheceu com a luz fria e pálida do inverno de São Paulo. A casa parecia diferente. Os silêncios não eram mais vazios, mas cheios de algo não dito, de uma cumplicidade recém-nascida. Meu trabalho continuava o mesmo, preparar o café, acompanhá-lo no jardim, arrumar suas coisas. Mas cada ação agora era carregada de um significado novo. Quando eu o ajudava a calçar seus sapatos de couro macio para a caminhada matinal, sentia um formigamento nos dedos. Quando eu lhe entregava a xícara de café, nossos dedos se roçavam, e o gesto, antes banal, se transformava num segredo compartilhado. Uma das minhas tarefas era organizar o escritório de Manuel, um cômodo que parecia uma cápsula do tempo. Mapas antigos, croquis desbotados e pilhas de livros de arquitetura cobriam cada superfície. Enquanto eu limpava, ele me observava, sentado em sua poltrona de couro. Você tem um toque especial para tudo, Isabela, ele comentou, com um sorriso quase imperceptível. Até o caos aqui se rende à sua ordem. Foi enquanto organizava uma estante de livros que encontrei um velho álbum de fotos. A capa de veludo puído parecia carregar o peso de anos e lembranças. Ao abri-lo, me deparei com a juventude de Manuel, fotos de seus pais, viagens e em quase todas as imagens, uma mulher com um sorriso radiante e olhos brilhantes. Senti uma pontada de curiosidade e ao mesmo tempo uma hesitação. Sabia que estava invadindo um espaço íntimo. É Helena, a voz dele me surpreendeu. Minha esposa. Ela nos deixou há 10 anos. Ele não parecia triste ao falar dela, mas havia uma melancolia suave, um respeito profundo. Ele se levantou, veio até mim e pegou o álbum. Seus dedos roçaram os meus novamente, mas desta vez, o gesto foi mais demorado, quase uma carícia. Ela amava este jardim. Dizíamos que as orquídeas dela eram a extensão da sua alma. Ele me mostrou fotos de Helena com o rosto encostado nas orquídeas, o cabelo esvoaçando ao vento. A beleza dela era inegável, e senti uma estranha conexão com essa mulher que eu nunca conhecera. Ela também gostava de tecidos bonitos, Manuel continuou. Seda, linho, ela dizia que a pele dela se sentia melhor assim. Ele me olhou nos olhos, e eu senti que ele não falava apenas de tecidos, mas de algo mais profundo. Havia uma familiaridade, uma lembrança que ele via em mim. Naquela tarde, ele me convidou para uma de suas caminhadas pelo jardim. A chuva tinha cessado, e o ar estava perfumado. Eu vestia uma blusa de tricô cor de café e uma saia longa que me fazia sentir livre. Ele parou perto de uma orquídea branca e me convidou a tocá-la. A flor era delicada, suas pétalas como porcelana fina. Sinta, ele sussurrou. A vida é como esta flor, precisa de cuidado, de toque, de atenção. Quando sua mão se uniu à minha sobre a orquídea, uma faísca percorreu meu corpo. Ele não estava apenas falando sobre a planta. Eu sabia que ele estava falando sobre nós. Ele soltou um suspiro profundo, e seus olhos, que antes carregavam a dor da perda, pareciam agora brilhar com uma nova esperança. Eu achei que nunca mais sentiria isso, Isabela. O desejo de cuidar de alguém, de ter um toque que me acalmasse. Minha respiração se acelerou. As palavras dele eram uma confissão, uma vulnerabilidade que me desarmou. Senti uma mistura de felicidade e medo. Ele se inclinou, e eu, como um imã, me inclinei em sua direção. O ar entre nós se tornou denso, e eu podia sentir o cheiro de chuva na sua pele, o perfume de sua loção pós-barba. Ele não me beijou. Em vez disso, beijou minha mão, o beijo mais gentil e respeitoso que eu já havia recebido em toda a minha vida. Obrigado, Isabela, por trazer cor de volta para a minha vida, ele disse. E eu soube que esse momento era a nossa promessa, um acordo silencioso de que iríamos explorar essa nova estrada juntos,
por mais incerto que fosse o caminho. A noite em que o silêncio falou. A partir daquele dia no jardim, a dinâmica entre nós mudou de forma irrevogável. A proximidade, antes sutil, tornou-se algo mais. Não era um relacionamento comum, não havia rótulos. Era uma conexão que se manifestava nos pequenos detalhes, no olhar demorado que trocávamos quando ele bebia seu chá, na forma como ele esperava que eu terminasse de arrumar a cama para sentar ao meu lado na beirada e conversarmos sobre os planos para o dia. A presença de um na vida do outro se tornou tão natural quanto a respiração. Manuel era um homem de hábitos, mas um novo hábito foi se estabelecendo: as leituras noturnas. Depois do jantar, ele se sentava na poltrona da sala de estar e eu, na beirada do sofá, e ele lia para mim. Eram textos de poetas portugueses, de Fernando Pessoa a Sofia de Melo Breiner Andresen, e romances de Eça de Queiroz. A voz dele, grave e melódica, dava vida às palavras, e eu me perdia em cada frase. Eu usava vestidos longos e fluidos, de tecidos leves como seda e crepe. Gostava de me mover pela casa com a sensação do tecido deslizando em minha pele, um pequeno prazer secreto que me fazia sentir feminina e livre. Ele parecia notar, e seus olhos, por vezes, seguiam o movimento da saia ao meu redor. Uma noite, a leitura se prolongou. Ele lia sobre um casal de amantes separados pela distância, e a melancolia da história parecia pairar no ar. O silêncio, quando ele parou de ler, era carregado. Eu senti o peso das emoções dele, e ele sentiu as minhas. A luz da luminária que iluminava a página do livro, lançava uma sombra suave em seu rosto. Isabela, ele disse, sua voz um fio de sussurro. Você é a melodia que o silêncio da minha casa precisava. Minhas pernas estavam fracas. Eu sabia que naquele momento as barreiras estavam caindo. A história que ele lia não era sobre os amantes no livro, mas sobre nós. A tensão crescia, e cada batida do meu coração parecia ecoar pela sala. Senti o ar ficar mais pesado, a atmosfera mais densa. Ele se levantou, e como na noite da chuva me aproximei. A distância entre nós era apenas um sopro. O perfume dele, uma mistura sutil de sândalo e açafrão, inebriou meus sentidos. Ele estendeu a mão, e eu a peguei. O calor de sua pele, as rugas que contavam histórias de uma vida inteira, me confortaram de uma forma que poucas coisas conseguiram. Não tenha medo, ele sussurrou, a voz rouca. O que existe entre nós é real. As palavras dele me atingiram com a força de uma onda. Eu não tinha percebido o quanto estava com medo. Medo de ser julgada, de ser mal interpretada, de me entregar a algo que a sociedade poderia desaprovar. Mas naquele momento nada disso importava. A única coisa que importava era a verdade nos olhos dele, o desejo genuíno em seu toque. Ele então fez algo inesperado. Seus dedos se moveram da minha mão para o meu braço, subindo lentamente, traçando a pele sob a manga de seda do meu vestido. Eu podia sentir o leve arrepio que o seu toque provocava, uma trilha de formigamento que subia e descia por meu corpo. Ele não estava apenas tocando minha pele, ele estava tocando minha alma. Seu olhar era intenso, uma mistura de fascínio e reverência. Ele parecia me despir com os olhos, não de uma forma lasciva, mas como se estivesse me vendo pela primeira vez de verdade, em minha essência. A mão dele continuou a subir, contornando a curva do meu ombro, o toque leve, quase um carinho. Eu me inclinei mais para ele, e o mundo desapareceu. Apenas nós dois existíamos, e a troca de olhares que falava mais do que palavras. Aquele momento não era sobre paixão ardente, mas sobre uma intimidade profunda e uma conexão que era rara e preciosa. Era um encontro de almas que estavam sedentas por anos. O toque dele não era apenas físico, era a prova de que ele me via por quem eu era, e não por quem a sociedade dizia que eu deveria ser. O silêncio reinou na sala, um silêncio eloquente, cheio de sentimentos não ditos, de promessas de um futuro incerto, mas desejado. Eu podia sentir a respiração dele e o perfume da pele dele. Quando ele finalmente me soltou, foi com um suspiro que parecia carregar todo o peso de sua vida. O momento havia passado, mas a promessa estava lá. O enigma da carta e a promessa quebrada. A promessa silenciosa daquela noite foi o motor dos nossos dias seguintes. A casa, antes uma fortaleza de memórias de Manuel, se tornou um lar para nós dois. Cada café da manhã era um ritual, cada caminhada no jardim, uma nova descoberta.
Meus vestidos de seda e crepe pareciam ganhar vida, e eu os escolhia com mais carinho, sabendo que ele notaria. A cada dia eu me sentia mais próxima dele, mais conectada. A forma como ele falava dos seus projetos, de uma vida inteira dedicada à arte de construir, me fascinava. Eu percebia a beleza em cada detalhe, em cada linha de seus croquis, e ele parecia notar minha admiração. Ele me ensinou a ver a arquitetura não como algo estático, mas como algo vivo, pulsante. Levava-me ao ateliê, um espaço sagrado, e me mostrava suas plantas e maquetes. Ele vestia camisas de linho, abertas nos primeiros botões, e eu gostava de observar o contraste entre a pele marcada pelo tempo e a delicadeza do tecido. O aroma de grafite e papel envelhecido preenchia o ar, e eu me sentia em um mundo só nosso. Uma tarde, enquanto limpava seu ateliê, encontrei uma caixa de madeira escura, escondida no fundo de um armário. Estava fechada com um pequeno cadeado. A curiosidade me dominou, e eu sabia que não deveria tocar nela, mas algo me impelia. Era uma caixa de segredos, um enigma. Manuel não estava por perto. Eu a segurei nas mãos, sentindo a textura da madeira, as marcas do tempo. Pela fresta vi um pedaço de tecido de seda da cor do entardecer. Naquela noite, durante a nossa leitura, ele estava diferente. Havia uma tensão em sua voz, uma distância em seus olhos. A história que ele lia era sobre uma despedida. Quando ele fechou o livro, me olhou com uma tristeza que me partiu o coração. Isabela, há algo que você precisa saber, ele disse, com a voz baixa e rouca. Amanhã, tenho que partir. É algo inesperado, mas inevitável. Um compromisso antigo que eu não posso adiar. Meu coração gelou. A notícia me pegou de surpresa. Senti um nó na garganta. Ele não me deu detalhes, e eu não ousei perguntar. A promessa silenciosa que havíamos feito um ao outro parecia prestes a ser quebrada. Eu tentei esconder a minha dor, mas meus olhos traíram meus sentimentos. Por favor, entenda. Eu não queria que fosse assim, ele sussurrou. Mas eu voltarei, Isabela. Eu prometo. Naquele momento, eu soube que não era apenas um compromisso. Era algo mais. Seus olhos, que antes brilhavam para mim, agora carregavam uma sombra, um segredo que ele não podia ou não queria revelar. A dor de seu iminente afastamento era insuportável. Eu me senti perdida, como se o chão tivesse sido tirado debaixo dos meus pés. A intimidade que havíamos construído, o lar que tínhamos encontrado um no outro, parecia desmoronar. Eu o abracei, a primeira vez que o fiz. Senti o calor do seu corpo, o perfume de sândalo. Ele me abraçou de volta, e eu senti o aperto forte, como se ele quisesse me segurar para sempre. Nossas lágrimas silenciosas se misturaram. Aquele abraço foi a nossa despedida. Ele não era apenas o meu empregador, ele era o meu porto seguro, o meu refúgio. E agora ele estava partindo, e eu não tinha como segurá-lo. O beijo que ele me deu na testa antes de partir foi a confirmação de que algo estava errado. Não era um beijo de despedida, mas um beijo de desespero. Eu o vi partir, e o carro preto desapareceu na escuridão da noite. Na solidão da casa, com a lareira já apagada e o cheiro do sândalo ainda no ar, eu me senti mais sozinha do que nunca. A promessa de que ele voltaria soava oca, e a caixa de madeira escura no ateliê se tornou um símbolo de algo que eu nunca conseguiria ter. As semanas que se seguiram à partida de Manuel foram um purgatório. A casa, antes cheia de vida e de nossas memórias recém-criadas, tornou-se um mausoléu. A cada dia eu passava a mão sobre as camisas de linho dele, sentindo o cheiro que ainda restava. Eu me via, a cada espelho, com um brilho apagado nos olhos, e os vestidos de seda, antes um deleite, agora pareciam pesados, a seda fria em minha pele. A promessa dele de que voltaria parecia uma miragem. A curiosidade sobre a caixa de madeira no ateliê me consumia. Na solidão da casa, a caixa parecia me chamar. Eu sabia que ele me confiara a casa e não a privacidade de seus segredos. Mas a necessidade de entender o que havia acontecido era maior. Eu peguei uma presilha de cabelo e, com a paciência que só a solidão me deu, consegui abrir o cadeado. O estalo foi um eco na casa silenciosa. Dentro da caixa havia o pedaço de tecido de seda que eu tinha visto, um lenço de cor coral com um bordado delicado, e uma pilha de cartas, todas com a mesma caligrafia elegante. Eram cartas de Helena, a esposa falecida de Manuel. Ao lado, havia um diário.
A curiosidade se transformou em respeito, mas a necessidade de respostas me impulsionou. Abri o diário e comecei a ler. As primeiras páginas eram sobre a vida de Helena, seus pensamentos, sua paixão por tecidos e orquídeas. Então, a história mudou. Ela falava de um romance secreto. Helena estava apaixonada por outro homem. O diário contava a história desse amor proibido, dos encontros secretos em um ateliê e da decisão de fugir juntos. A data de sua partida coincidia com o período em que ela supostamente tinha morrido. Helena não havia falecido. Ela havia abandonado Manuel para viver seu amor. A dor da revelação me atingiu como um soco. Manuel havia mentido. Ou melhor, ele não havia revelado a verdade. O vazio em seus olhos, a melancolia, o silêncio, tudo fazia sentido agora. Eu estava sentada na beirada da cama, com o diário nas mãos, o mundo girando ao meu redor, quando ouvi o som da porta da frente se abrindo. O coração me saltou pela boca. Era ele. Manuel havia voltado. Ele entrou na casa e seus olhos, ao me verem, se encheram de uma dor que eu nunca tinha visto. Ele não parecia aliviado, mas derrotado. Eu me levantei, e o diário caiu das minhas mãos, as páginas se abrindo no chão. Ele olhou para a caixa aberta, para o diário e para o meu rosto, e ele soube. Eu o traí, invadindo seu segredo mais profundo. O silêncio era ensurdecedor. Meus olhos se encheram de lágrimas de arrependimento, mas não por ter aberto a caixa, e sim por ter descoberto a verdade. Ele não disse uma palavra, mas a sua expressão de choque e de traição foi mais dolorosa do que qualquer xingamento. Ele se aproximou lentamente, mas não com a suavidade que eu conhecia, mas com a fúria de um homem traído. Isabela, a sua voz era baixa, fria e cortou o ar como uma faca. Você não devia ter feito isso. Ele não me olhou como se eu fosse um ser humano, mas como se eu fosse uma intrusa, uma estranha. O amor, o carinho, a intimidade, tudo evaporou em um instante. Eu queria me explicar, dizer que precisava entender, mas as palavras não saíam. Eu apenas chorei, sentindo a dor do abandono. O beijo dele na minha testa, a promessa de que ele voltaria, tudo parecia uma mentira. Não éramos um casal, nem mesmo um refúgio um para o outro. Eu era apenas a cuidadora, e ele, o patrão. Ele pegou o diário do chão, o fechou com uma força que me assustou, e o guardou na caixa que ele trancou novamente. O som do cadeado se fechando foi o som do meu coração se partindo. O que havia entre nós era um sonho, ele disse, sua voz tremendo de emoção. E você o quebrou. Você pode ir embora, Isabela. Agora. Eu me levantei, o corpo tremendo, e peguei minhas coisas. Eu não olhei para ele novamente. Eu não consegui. As lágrimas me cegavam. Eu sabia que a minha história com ele tinha terminado, mas eu não sabia que terminaria de forma tão dramática e dolorosa. A minha vida que eu achava que estava começando havia acabado. O cheiro de sândalo, o toque de suas mãos, as leituras noturnas, os vestidos de seda, tudo se tornou uma lembrança agridoce, um sonho que eu nunca teria de volta. Eu saí de sua casa e a porta se fechou atrás de mim, trancando não apenas uma casa, mas um capítulo da minha vida.